Muy buenas tardes, ministros, compañeros. Muito boa tarde, ministros, companheiros no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É uma bênção e grande privilégio estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Aprecio e agradeço muito tudo o que estão fazendo para o novo auditório em Porto Rico e espero que Deus derrame grandes bênçãos e desse novo auditório, pois o meu desejo é que Deus tenha um lugar onde cumprir o que Ele prometeu. E em algum lugar, em alguma nação, tem que aparecer o que o reverendo William Branham viu. Como ele viu esse edifício do qual ele disse que era uma carpa ou uma catedral, era um edifício, e ele viu tudo. E vejam, ali também tinha um modelo para ele trabalhar e fazer os chamamentos ao altar e também orar pelos doentes da mesma forma que mais adiante se realizaria nesse lugar. Portanto, ele fez, por direção divina, o tipo e figura daquilo que vai acontecer mais adiante. E esperamos que apareça essa carpa ou catedral. O reverendo William Branham tentou fazê-la, enviar, fazer, de conseguir o dinheiro e tudo, mas não era o tempo. Ou seja, que alguém tem que enviar e tem que estar com ele os ministros correspondentes para trabalhar nesse trabalho como suas congregações, e todos vão ser beneficiados. E todos os que compreenderão e crerão de todo o coração nesta visão vão entender que tem que aparecer em cena e que Deus vai usar seres humanos para trabalhar em prol desse propósito, como para o tempo em que tinha que aparecer o tabernáculo no meio do povo hebreu, quando ia pelo deserto. Pois veja, Deus mostrou a Moisés para que fizesse de acordo ao modelo que foi mostrado, e Moisés não tinha que ficar procurando os materiais, senão que dar a conhecer ao povo e dar a oportunidade do povo para que ofertasse, para realizar a construção desse tabernáculo com tudo que teria por dentro, exceto a coluna de fogo que viria. E essa parte Deus a colocaria. Ou seja, que Deus deu a oportunidade a Moisés e ao seu povo de fazer tudo, exceto uma só coisa. Mas essa era mais importante, a presença de Deus dentro desse tabernáculo, no lugar santíssimo. Também assim aconteceu com o templo que Salomão construiu para a construção desse templo. Vejam, o rei Davi e o povo colocaram os materiais
construtor, os operários e o contratante e tudo. Mas quando terminou, foi dedicado a Deus, e Deus colocou mais importante sua presença. Sem a presença de Deus, não importa o que se faça, o grande que seja, se não estiver a presença de Deus, não tem nenhum valor diante de Deus. Mas quando a presença de Deus está aí, aí tem um valor imenso, que não pode ser comprado pelo homem, o qual Deus põe a sua presença no lugar em que tem sido preparado para Deus. Um novo templo tem estado sendo construído, e é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De etapa em etapa, temos visto como a presença do Senhor tem estado no meio da sua igreja, no tempo dos apóstolos. Depois se moveu para a primeira era que foi representada na igreja de Éfeso, porque nesse território foi que Deus se manifestou, e aí estava a cabeça da igreja desse tempo, ou seja, que esse era o lugar mais importante naquele tempo, e encontramos a revelação que foi dada à igreja por São Paulo em Efésios, uma revelação muito grande, muito profunda, e podemos ver que em cada era, uma cidade, um país e uma cidade foi sobressalente no programa divino. Assim foi se movendo a construção da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, do templo espiritual de Cristo. Passou essa etapa, passou uma nova etapa, a Europa, onde se cumpriram as 5 eras da igreja, na Ásia Menor, 5 na Europa e uma na América do Norte, a 7ª, ou seja, da igreja entre os gentios. Mas com tudo isso, sendo que a igreja é o templo espiritual de Cristo, vejam, o tempo dos apóstolos lá, o templo das 7 eras, isso tudo corresponde ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. Essa construção veio de leste a oeste, como o sol vem de leste a oeste. Assim Cristo tem vindo, e consequentemente a presença de Cristo no meio da sua igreja. E agora nos encontramos no ocidente, ou seja, no oeste, entre os latino-americanos e caribenhos. Há uma bênção muito grande, pois o Espírito de Deus, assim como tem vindo se movendo de Israel aos gentios, passando a Ásia Menor e depois a Europa, e daí deu um salto à América do Norte. Vejam, na Europa teve 5 etapas ou eras, mas passa o continente americano e tem uma etapa na América e outra etapa onde vai ter, porque tem que ser no oeste, porque o lugar santíssimo, que é a etapa que corresponde à igreja do tempo final, tem que se cumprir
no Oeste e, consequentemente, América Latina e o Caribe, para a construção do lugar santíssimo, e depois virá a dedicação a Deus desse templo espiritual, onde a plenitude de Deus será manifestada, e virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. É por isso que, vejam, começou tudo no leste, por isso, do leste, foi trazida a bênção aos gentios por Pedro e Paulo. Pedro na casa de Cornélio e Paulo trazendo ao povo gentil a Ásia Menor. Agora, o Evangelho retornará aos judeus. E por essa razão retornará uma etapa ou era onde digamos que a maioria terá sangue judeu. Se não todos, mas a maioria. Será uma era judaica e diríamos hebraica, porque ao dizer judaica, já em certo sentido se refere à tribo de Judá e junto a ela a tribo de Benjamim. Portanto, vai ser uma era hebraica, embora o reverendo William Branham diz que vai ser uma era judaica ou dos judeus. Vejam, e aponta que assim como Pedro e Paulo trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios levarão aos judeus. E depois aponta que vai ser Moisés e Elias. De onde então sairá Moisés e Elias? Dentre os gentios, do meio da igreja de Jesus Cristo, da etapa mais importante, que é a etapa do lugar santíssimo. É aí onde aparecerão as duas oliveiras, os dois ungidos, os dois candeeiros, onde aparecerá Apocalipse 11, versículo 13 em diante, os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, chamados também os dois filhos, os dois azeites, as duas oliveiras, do qual nos fala Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14. E tudo isso, vejam, tem a ver com a restauração de todas as coisas. Se querem ter mais informação, lembrem que eu sempre tenho recomendado a vocês por muito tempo que aprendam computação, informática, que aprendam a trabalhar com informática, porque vão precisar. Eu acredito que já estão precisando. Vocês já ouviram o missionário Miguel Bermudes Marim falando também? Na conferência gravada que escutaram, algo está se movendo, porque tudo tem que se entrelaçar. Até o reverendo William Branham disse: quando o anjo comece a selar estes 144 mil, diz que então se fechará a porta para os gentios, e depois serão todos judeus, todos hebreus. E diz que os hebreus, os judeus, levarão o evangelho a quem? Aos judeus. E o rapto acontecerá. Ou seja, que aí ele coloca tudo em um entrelace, como também quando nos fala da terceira etapa, diz que vai ser quando vier a apertura, e então o que nós vimos em parte manifestado nele
será manifestado em toda a sua plenitude. E então começa as coisas que estão acontecendo. E diz que essa terceira etapa vai ser para a noiva, a igreja noiva, vai ser também para as virgens insensatas e também vai ser para o mundo. Isso está na página 118 e 119 do livro de Citas. E também há outra citação que se encontra no livro ou mensagem Almas Encarceradas. Almas encarceradas. Isso que ele disse aí. Vamos ver se eu posso encontrar. Se conseguem. Se acharem a página onde está esse tema, almas encarceradas. Se tiver alguém que tenha achado, na página 114, vamos aí no parágrafo 1002, diz: vamos ler quase que pela metade. Mas lembre, para esse tempo, tudo já terá passado. Tudo já terá cessado. É uma coisa horrível. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Que ministério é esse? O das duas oliveiras. Joel assim o disse, mas não haverá tempo para a redenção. Ou seja, que a porta da dispensação da graça se fecha e já não haverá mais oportunidade para entrar e fazer parte da igreja do Senhor. Ou seja, que daí em diante, quando a porta se feche, o resto que vier, já vão passar pela tribulação. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o livro, já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado, ou seja, já terá entrado. Todo escolhido de Deus, a pessoa escrita no céu no livro da vida do Cordeiro, já terá sido completa a igreja. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois prosseguiu até aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não tinha tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. E se isso pudesse ser a terceira etapa, aos que estão perdidos eternamente? Tem outra mensagem onde o reverendo William Branham disse: Senhor, mostra o teu poder neste mundo, estremece esse mundo uma vez mais.
isso vai ser hecho realidad. feito realidade. Él también dice, no es difícil Ele pedir, também disse, não é difícil porque pedir, es una promesa. porque é uma promessa, ou seja, está pedindo algo que foi prometido. Portanto, a igreja de eras passadas não teve a promessa para ser cumprida esta bênção em nenhuma das eras passadas, mas Deus mostrou o tipo e figura, o que vai fazer nesse tempo final. Está mostrado no tempo apostólico ou dos apóstolos, no tempo de São Pedro e também no tempo de São Paulo. E também, em uma forma muito grande, no tempo do reverendo William Branham. Assim é que Deus está preparando para realizar é algo muito grande. Isso é o que vai despertar totalmente aos judeus, aos hebreus, e dirão, isso é o que nós estamos esperando. E isso será paralelo ao que aconteceu a Jacó quando se encontrou com o anjo. No capítulo 32 do Gênesis. Podem se sentar, já que estamos apenas conversando. Assim é que temos que estar preparados. Temos que ter tudo preparado para que quando isso se cumpra, as pessoas não tenham que estar correndo de um lugar para o outro e procurando mesas senão que também cada congregação tenha o seu equipamento de transmissão ou de receber, para que estejam recebendo o sinal correspondente pelo satélite ou pela internet. O satélite, a internet é mais clara. Vocês sabem que o sinal cai e depois já tem problemas. Queremos sempre ter as nossas congregações o melhor. Lembrem que são príncipes e princesas as pessoas que estão em vossas congregações. E quando o príncipe das ovelhas cumpra todo o seu programa, então cada um será recompensado segundo a sua obra. Portanto, não tratamos mal as ovelhas do Senhor. Temos que dar conta ao príncipe dos pastores por todo o trabalho que tenhamos realizado no rebanho que ele colocou em nossas mãos. Agora, o que tem, o primordial para a igreja é que em algum lugar apareça esse edifício, esse auditório, essa catedral, essa carpa. E tem que aparecer entre as pessoas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. O mensageiro da sétima era tentou ter esse lugar para que cumprisse tudo que ele viu naquela carpa, mas não foi permitido
mesmo quando ele, em uma ocasião, uma carpa grande é colocada ali, ele disse: pense a respeito da sua carpa, do seu tabernáculo, mas ele falou: não, não é esse. Este não é o teu tabernáculo. Assim é que, até quando ele foi e teve a visão, recebeu a visão, não era o auditório, catedral ou carpa, a sua carpa, porque ele foi, digamos, ele foi de visita e estava no ar. E esteve vendo tudo o que estava acontecendo ali. Portanto, o qual para chegar a esse, digamos, a este nível de atividades, teve que ter começado baixinho, teve que ter começado em uma forma simples e foi crescendo até chegar à parte culminante do programa que Deus tinha com essa pessoa no meio da sua igreja. Assim é que não pode ser na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta ou sétima era, porque esse tempo todo já passou. Tem que ser na era de pedra angular e território onde a era da pedra angular esteja sendo manifestada. Ou seja, ao território que corresponde a essa era. E daí desse território se estende a outros territórios, como aconteceu em eras passadas. Mas cada etapa ou era da igreja tem um território principal. A era de pedra angular, que corresponde ao oeste ou ao ocidente, e a parte norte do ocidente ou do oeste já teve a igreja sua sétima etapa ou era, e agora resta apenas a América Latina e o Caribe. Portanto, a maior bênção é para os latino-americanos e caribenhos. Que Deus nos ajude a apreciar essa bênção tão grande que está no programa de Deus para todos nós. Trabalhar com um povo é difícil. Através da história vocês veem, lá no tempo de Moisés, veio no tempo de Josué, veio no tempo dos juízes, e podem ver também no tempo dos profetas, e depois nos dias de Jesus, de João e de Jesus, podem ver também ao precursor e ao precursado, mataram eles. Depois, no tempo dos apóstolos, aos quais também os perseguiram, e alguns deles foram mortos. Ou seja, que tem sido uma obra, dizemos costa acima, mas é assim, porque é subindo. Assim está a igreja em forma de pirâmide, e é subindo, portanto, dá mais trabalho que descer. Quando a igreja já vai com Cristo, aí já é mais fácil. Aí já vem transformada, mas subindo de era em era. Vejam, muitos não quiseram que suba, mas os escolhidos subiram a era que lhes corresponde. Até mesmo os que não subiram querem descer eles, mas Cristo os tem sustentado, até os que subiram. E agora,
nos encontramos na etapa mais gloriosa, a etapa da era de pedra angular. Para esse tempo, um mensageiro dispensacional tem que aparecer no meio do povo de Deus e, consequentemente, vai ser o mensageiro para o cristianismo e para o judaísmo. Vai ser o mensageiro para gentios e judeus ou hebreus. Vai ser um mensageiro para todo ser humano. Vai ser um mensageiro para todo povo, nação, língua e reis. Vai ser um mensageiro para toda a dispensação do reino. E porquanto será o mensageiro para toda a dispensação do reino, então vai ser o único que obterá o cumprimento de grandes promessas que há aí para a dispensação do reino, ou seja, as bênçãos maiores, ele as herdará. E os que vão estar com ele junto às suas congregações também herdarão as maiores bênçãos que há para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam os apóstolos e, consequentemente, esses mensageiros de Deus. Cristo disse que iriam diante de reis, diante de príncipes e assim por diante. Depois, Pedro também, para dar testemunho, Paulo também, e também diferentes mensageiros de eras, como Irineu, como Lutero, também que príncipes da Alemanha e de territórios, e desses territórios o protegeram. E também foi dito ao reverendo William Branham que iria diante de reis e oraria por reis. E, consequentemente, para o último dia, isso tudo vai se reunir. E sobre quem esteja o ministério do último dia, que vai ser o ministério dispensacional, irá diante dos reis, e a manifestação de Deus não terá limitações quanto ao que Deus fará. E não apenas quanto a curas ou milagres, mas quanto à revelação divina e quanto a muitas outras coisas que os reis e príncipes e governantes precisam, e assim por diante. Mas vamos deixar isso quietinho. Já na trajetória do programa divino, nós estaremos vendo isso tudo. E nós não vamos nos surpreender, mas nós vamos nos alegrar e dar graças a Deus pelo que vai estar fazendo, por causa de que tudo isso está no programa divino. A terceira etapa será para a igreja noiva, para as virgens insensatas e para o mundo. Isso tudo Israel vai ver e vai dizer: é isso que eu estava esperando. E, portanto, vai dizer: eu quero que isso seja para mim também, não apenas para o cristianismo, nem para o mundo, mas queremos também para nós. E aí estarão as duas oliveiras para passar a mensagem a Israel. Portanto, ninguém vai tentar fazer o que o reverendo William Branham tentou fazer, de ir a Israel e tentar levar a mensagem, porque ele não era a pessoa e
Através da Escritura, sabemos que vai ser Moisés e Elias, as duas oliveiras. Portanto, não tentem ocupar o lugar que não corresponde a você. Mas sim, quando vejamos e reconheçamos esse ministério manifestado em uma pessoa, então estejamos braço a braço com ele, respaldando ele com nossas orações e também economicamente e cuidando das suas costas, para que assim se faça realidade o programa divino, como a igreja noiva de Cristo com as virgens insensatas, ou seja, que vamos ver uma aproximação das insensatas a esse ministério e esse ministério a eles. Ou seja, que Deus vai abrir a porta entre as virgens insensatas e também no mundo. Portanto, a nível de governo e a nível acadêmico e em todos esses níveis, e a nível religioso também, o mundo e também as portas lhes serão abertas com Israel. Assim é que esse ministério está prometido para estar no meio da igreja, e aí, com esse ministério será que a igreja vai ser restaurada, porque vai ser Cristo colocando esses ministérios através do seu Espírito no meio da sua igreja, e consequentemente veremos esse ministério operando em um homem que vai ter a missão de estar no meio da igreja e depois no meio do povo hebreu. Terá a missão de trabalhar para que se cumpram todas as promessas que Deus fez para a sua igreja, para as virgens insensatas, para o mundo e para o povo hebreu. Terá a missão de deixar-se usar por Deus para Deus cumprir a terceira etapa, o qual será Deus, por meio do Espírito de Cristo, operando através de um homem. Nós o reconheceremos porque nós estaremos vendo o cumprimento de cada uma dessas promessas através do Espírito de Deus nele. Algumas pessoas poderão dizer: como é que ele faz para conseguir o êxito em tal e tal coisa? Não é o êxito dele, é o êxito do Espírito de Deus, que prometeu fazer essas coisas e estará cumprindo no meio do seu povo. Não foi Moisés que libertou o povo, não foi Moisés quem trouxe as pragas, foi Deus. Foi Deus que fez isso tudo por criação divina, e o que libertou o povo. Mas estava velado em um homem, colocar a sua palavra nesse homem, esse homem falava e as coisas aconteciam. Era a palavra criadora de Deus, prometida para aquele tempo. Por isso ele lhes falava a respeito da libertação, porque foi isso que Deus prometeu para esse tempo. Não lhes falava de fazer uma arca para cruzar o Mar Vermelho, mas lhes falava da libertação que Deus havia prometido para sair caminhando. Não lhes falou de uma arca para cruzar o Jordão. Não falou disso a Josué.
Deus tinha a forma estabelecida. E cruzar o Jordão representa a morte. Passar ao outro lado do Jordão é passar a terra prometida. Seguindo a arca, o povo passaria ao outro lado do Jordão e chegaria, consequentemente, à terra prometida. Josué tipifica ao Espírito Santo, porque nele estava o Espírito Santo. O Jordão, a morte. E a terra de Israel, a qual passamos, é a terra prometida do novo corpo que hão de receber os crentes em Cristo. E é a terra prometida do reino de Deus, ao qual entraremos fisicamente, como nós entramos já também espiritualmente, e estamos no reino de Cristo, o qual está manifestado na forma de sua igreja. Assim é que depois, quando sejamos raptados para irmos à ceia das bodas do Cordeiro, retornaremos depois de 3 anos e meio à terra para o estabelecimento do reino milenial, que virá a ser também a terra prometida, indo à terra prometida para estar com Cristo em seu reino por 1000 anos, como reis e sacerdotes e juízes, ou seja, como os membros do gabinete do seu reino. E, consequentemente, como membros da realeza desse reino. A tudo que Cristo é herdeiro, nós também somos herdeiros. Assim é que é grande a bênção que há para a igreja. A igreja vai ser restaurada a tudo o que tinha e mais. Porque vai ser restaurada cada pessoa a vida eterna física com o corpo eterno e glorificado. E todo o poder de Deus estará manifestado na sua igreja. Assim como o povo hebreu estava esperando a restauração de Israel, que é a redenção de Israel, que era isso? A restauração do reino de Davi. Era isso que eles estavam esperando, e por isso, na entrada triunfal de Cristo, eles clamavam: Hosana ao Rei que vem, em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Vê? Bendito é o reino de Davi que vem. Assim eles cantavam, porque eles estavam esperando a restauração desse reino. Mas não seria em sua primeira vinda, que seria restaurado o reino de Deus, o reino de Davi, na terra, no meio do povo hebreu. Mas isso corresponde à segunda vinda de Cristo. Por isso, o reverendo William Branham, na página 155 do livro de Citas, como vocês, alguns não têm o mesmo livro porque não conseguiram as páginas das edições que fizeram depois desse. Bom, lhes dou também o parágrafo 1383, onde diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre este pequeno grupo que vem com ele, sobre este asno manso e humilde, sem denominação, clamando: Hosana.
Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Ou seja, que aquilo que aconteceu lá, de algum jeito, vai estar se repetindo. E os judeus, eles vão ver isso, eles vão falar, é esse que nós estamos esperando. Quando os judeus vejam a Cristo vindo por sua igreja, eles vão dizer, é este o que nós estamos esperando. Isso, o reverendo Miguel Bermude Marim leu, da página 22 e 23. Eu vou dar o parágrafo 176 e também o parágrafo 183. E também está na página, vamos ver, na página 2A, na página 2A, parágrafo 11, e também página 2A, parágrafo 14, e parágrafo 2A, página 15. Parágrafo, página 2A, parágrafo 15 também. Aí diz, nesse último parágrafo que lhes dei, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo, para vocês. E o poder do Evangelho retornará aos judeus nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus. Vamos ver. E 144 mil ao reino de Deus serão selados pelo anjo. E ali mesmo, assim que o anjo comece a selar estes 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles terão um avivamento que vai varrer o mundo todo. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Agora podemos ver que algo vai acontecer nesse tempo com os judeus e eles estão esperando. Mas os gentios também, a igreja do Senhor está esperando algo grande que tem sido prometido. E o que é? O sétimo selo para a igreja vai ser para os judeus a sétima trombeta, ou seja, aqui o que é a sétima trombeta para os judeus, Moisés e Elias, os dois ungidos, vai ser para a igreja o sétimo selo, ou seja, a vinda do Senhor. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos, onde vejamos o sétimo selo, estaremos vendo também a sétima trombeta. Onde vejamos a sétima trombeta, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, estaremos vendo também o sétimo selo. Diz o que é a sétima trombeta para os judeus, será ou é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor no Monte da Transfiguração,
onde Cristo lhes mostrou a vinda do Rei, o Filho do Homem vindo ao seu reino. O que eles viram? Viram a Moisés, Elias e a Jesus. E depois de um certo momento, deixaram de ver a Moisés e Elias, e o que viam era apenas a Jesus Cristo. Apenas o que viam era apenas a vinda do Senhor. Mas primeiro eles tinham que ver a Elias e a Moisés. É isso que diz o reverendo William Branham aí pela página 59 e 40 e alguma coisa do livro das Eras. E também no livro que é sem editar, também aí encontrarão mais claro sobre tudo isso. Ele diz que essa é a ordem da vinda do Senhor. E diz, quem eles viram primeiro, o que vai ser primeiro? Elias. E depois, Moisés. Ele diz, essa é a ordem da vinda do Senhor. Ou seja, aqui há uma ordem. Se tem uma ordem, tudo tem que acontecer de acordo com essa ordem. Ou seja, que o cumprimento tem que concordar com o que está prometido. Não pode ser que aconteça algo fora do que está prometido e vá dizer que isso é o que Deus tinha. Não, o que Deus tem é o que Ele prometeu, e isso é o que Ele vai fazer, o que Ele vai cumprir e o que Ele vai respaldar. E isto será a obra de Deus para esse tempo. Portanto, para o nosso tempo, tem promessa divina. E tem território estabelecido por Deus. E tem ministérios estabelecidos por Deus para serem operados pelo Espírito de Deus. Portanto, a promessa da restauração do poder de Deus à sua igreja é 100% verdadeira. A promessa é de acordo às palavras de Jesus, que serão restauradas todas as coisas. São Mateus capítulo 17, versículo 11, depois de Jesus descer do monte da transfiguração, e os seus discípulos perguntar, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Cristo lhes disse, respondendo Jesus lhes disse, na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso é também de acordo a Malaquias capítulo 4, onde diz, do versículo 4 em diante, lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, o qual encarreguei em Horebe, ordenanças e leis para todo Israel. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não seja que eu venha e fira a terra com maldição. Ou seja, que antes de Deus ferir a terra com os juízos da grande tribulação, antes tem que aparecer em cena Elias. E agora já apareceu o primeiro Elias, que foi Elias Tisbita, já apareceu o segundo Elias, que foi Eliseu, ou seja, pessoas onde estavam esse espírito ministerial que esteve em Elias, o qual depois esteve em Eliseu, e depois apareceu, por terceira ocasião, operado em João o Batista. Foi o Espírito Santo operando esse ministério de Elias. E depois apareceu na América do Norte, no reverendo William Branham, sendo operado esse ministério de Elias pelo Espírito Santo. E a promessa é que vai aparecer novamente para a restauração de todas as coisas. Aparecerá por quinta ocasião.
e, consequentemente, aparecerá para a restauração da igreja, a restauração de todas as coisas e para a restauração de Israel, para Israel ser restaurado ao reino de Deus, ou seja, ao reino de Davi, que vai ser restaurado. Israel terá então a paz. E de Israel sairá a paz para todas as nações. Aí está o segredo da paz para todas as nações, da paz imperecível. Enquanto isso, pois procuramos a paz temporária também para poder trabalhar melhor em favor da paz imperecível. Mas a meta é a paz imperecível. Jesus Cristo restaurando o poder da sua igreja através do profeta Elias. Respondendo, Jesus lhes disse: na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. São Mateus capítulo 17, versículo 11. E também no livro dos Atos, também foi dito no capítulo 3, aqui está no capítulo 3 do livro dos Atos, nos diz, versículo 18 em diante, e também capítulo 1, versículo 6 em diante, do livro dos Atos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, que a restauração que Israel, todos os judeus ou hebreus estavam esperando e ainda estão esperando, é a restauração do reino, o qual será a restauração do reino de Davi. Porque esse é o único reino, com este único trono, que tem, por decreto divino, a promessa de governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Porquanto não era para aqueles dias, ele disse: não corresponde a vós saber os tempos, conhecer o tempo, as épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Ou seja, não competia a eles saberem, porque não era para aqueles dias. A eles correspondia saber o correspondente ao tempo deles. E para saber todas as coisas correspondentes ao seu tempo, iria enviar a eles o Espírito Santo para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder para trabalhar na obra de Deus e terem assim a manifestação de Deus através do seu Espírito no meio da sua igreja, com o qual uma restauração começaria na esfera espiritual e depois, para a segunda vinda de Cristo, entrará na esfera física, que será a parte da redenção física, a restauração de todas as coisas, a restauração da igreja ao reino de Deus, não somente no espiritual, mas também no fisicamente, com o corpo eterno e glorificado e jovem. E a restauração também de Israel ao reino de Deus, que é o reino de Davi. E a restauração também do Éden,
o qual será el reino milenial, o reino milenial, la restauración a restauração de Israel e na terra prometida com o reino de Davi restaurado. Portanto, esse ministério está ligado na restauração da igreja e a restauração de Israel. E em Israel também está tipificada a igreja. Portanto, sob o ministério de Elias, a restauração de todas as coisas se realizará. Mas aí também vai estar Moisés. Ali estará o ministério do Espírito Santo, do mesmo Espírito que esteve em Cristo, o mesmo Espírito de Cristo operando todos esses ministérios. E a igreja terá o que lhes foi prometido, Israel terá o que lhes foi prometido. Israel terá a 7ª trombeta e a igreja vai ter o 7º selo. Esse mistério está prometido para ser aberto à igreja. E então, todos terão a fé, a revelação para serem transformados. Assim como para ser transformado espiritualmente, obtivemos a revelação da primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário para a transformação física. Teremos todos a revelação divina da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação. E aí, deixaremos isso porque com esta bênção obteremos a restauração de todas as coisas, a restauração da vida eterna a nós, a restauração do poder de Deus, a sua igreja, e depois para Israel a restauração de Israel e ao reino de Davi. Assim é que, em frente, trabalhando no reino de Deus, cada dia com mais ânimo, sabendo que cada dia se aproxima a nossa redenção, a redenção do corpo, a nossa transformação, se aproxima cada dia 24 horas, 24 horas cada dia mais perto do novo corpo. Na manifestação prometida, diz o reverendo William Branham na página 136 do livro de Citas, que os grandes milagres vão ser para Moisés e Elias. E perguntam, ou ele diz, o que temos que esperar é a vinda do Senhor. E, consequentemente, esse mistério vai estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e vai ser aberto à igreja de Jesus Cristo, mas diz que quando comece vai ser um segredo por completo. E se diz que os grandes milagres vão ser para Moisés e Elias, então a vinda do Senhor no meio da igreja vai ser um segredo, mas tem a promessa de uma terceira etapa. Assim é que muitos verão Elias, outros vão ver a Moisés, mas os escolhidos que vão ser transformados vão ver a Cristo manifestado, cumprindo a sua promessa à sua igreja. Ver a manifestação de Cristo no meio da sua igreja. E aí nós vamos deixar o nosso tema, Jesus Cristo restaurando o poder à sua igreja através do profeta Elias.
Que Deus continue lhes abençoando a todos e em frente. E orem muito por mim para todas essas atividades que faltam por realizar nesse ano. Orem muito pela atividade de amanhã, domingo. Orem muito também por este projeto de Porto Rico, ao qual vocês se uniram juntos com vossas congregações. Bom, não vejo Miguel por aqui. Vamos ter Miguel por aqui. Foi uma conversa, um diálogo. Eu devo algo, na verdade, eu creio que eu estou devendo 318, não é isso? 318 em diante, Miguel, do livro dos selos. Isso, Miguel, já entra na sobremesa. Capítulo 3, versículo 18 em diante. Isso o apóstolo Pedro, em sua segunda mensagem, teve uma grande revelação desse. Mas Deus cumpriu assim o que havia antes anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Assim que arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venha da presença do Senhor tempos de refrigério. E Ele envia Jesus Cristo, que vos foi antes anunciado, a quem o céu é necessário que o retenha, que o receba, aqui os céus, a quem na verdade é necessário que os céus o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que falou Deus pela boca dos seus santos profetas, que foram desde o tempo antigo. Assim é que em todas as eras passadas estiveram esperando a vinda do Senhor, mas o tempo aqui determinado é o tempo de ir para a restauração de todas as coisas, para o tempo em que a igreja vai ser restaurada e todo o poder de Deus em sua igreja, na qual serão restaurados a vida eterna física, e em que isso é como indivíduos, e a igreja como corpo místico, restaurada a como era originalmente. E o povo hebreu, Israel, vai ser restaurado e no reino de Davi. Vê? A restauração do reino, a restauração do reino é parte da restauração de todas as coisas. E Cristo disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nenhum dos Elias anteriores restaurou todas as coisas. Somente o quinto Elias vai ser o que terá esta bênção, mas nós também vemos que cada um destes Elias restaurou. Uma obra de restauração veio com eles. O profeta Elias restaurou o povo, a adoração ao verdadeiro Deus. Os restaurou e, consequentemente, a Deus. E o segundo Elias manteve o povo com Deus e restaurou ao filho de uma mulher que foi tão boa, que fez uma casa ou casinha ou cabana ao profeta Elias, ao profeta Eliseu, para que quando ele passasse por aquela cidade, ao qual ele passava a cada certo tempo com o seu servo,
tivesse um lugar onde ficar. Restaurou o filho que tinha morrido, vê? É um ministério de restauração. O profeta Elias também restaurou a vida a um jovenzinho, não foi? Que tinha morrido. Depois a gente procura bem. Eliseu restaurou a criança, ao menino. Teve que fazer umas quantas coisas? 7 vezes, não é verdade? Qualquer um veria fazendo isso. E do que ele está fazendo? Ele sabia o que ele estava fazendo. E a coisa é que qualquer uma outra pessoa fazia isso e não funcionava. Ele fez e funcionou. E tudo isso é um reflexo daquilo que Deus estará fazendo nesse tempo final. Lembrem que, vamos ver, foi 7 vezes, Miguel? Podem procurar por aí, porque se foi 7 vezes, há 7 eras, e há também 7 trovões, os 7 trovões para a era de pedra angular, onde se percorrem 7 eras consecutivas, como uma só era, mas que contém tudo de 7 eras, ou seja, uma obra perfeita, porque 7 é completo. O filho da Sulamita está, o outro filho da viúva, mas esse é o... Esse não estava morto, estava quase morto. Ele e a mãe dele, porque não tinha alimento. E ela saiu para procurar, assim, uma lenha para colocar no fogo, como se coloca no fogo, alguma pessoa coloca assim, em forma de cruz. E para aquecer uma farinha que ela tinha, com um pouquinho de azeite, fazer a massa e fazer, diríamos aqui, um bolo, não é verdade? Um bolinho. Como diria? E diz: e comer e depois deitar para morrer depois, porque depois não tinha mais comida. Vejam, o último que restava, Deus multiplicou, falando, colocando essa palavra na boca do profeta Elias. Assim é que restaurou o alimento, a vasilha e ali na jarra o azeite. 7 vezes. Depois subiu novamente. Assim que aí nós podemos ver em todos esses casos o tipo e figura do que Deus estará fazendo nesse tempo final, conforme as suas promessas. Tem sempre que haver um tipo e figura. Bom, por aqui nós deixaremos ao missionário reverendo Miguel Bermudes Marim com vocês novamente. Ele passou aqui a parte, me deu a oportunidade de estar com vocês nesta conversa e novamente vocês o têm com vocês. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.